A definição de mulher virtuosa está na Bíblia e na Torá. Como um navio mercante, ela traz de longe suas provisões, reinveste o que ganha e entrega-se com vontade ao trabalho. Hoje eu converso com duas mulheres virtuosas. A psicóloga Maitê Lourenço veio da periferia, se descobriu no empreendedorismo. Daqui a pouco ela conta como ela abre portas para outros jovens negros como ela acessar esse universo. E eu começo e convido você a participar do papo com a hashtag Provoca com uma engenheira e garota prodígio. Ela é fundadora do Nubank, aquele banco do cartão roxinho que tem fã-clube e também alguns haters na internet, ninguém escapa deles. Cristina Junqueira, bem-vinda. Obrigada, Otávio. Prazer estar aqui com você hoje. Ô Cris, o Nubank é uma das primeiras startups brasileiras a virar um unicórnio. O unicórnio é uma empresa que vale mais que US$1 bilhão, mas vamos traduzir antes o que é uma startup e como fazer uma startup virar uma empresa de US$1 bilhão. Eu acho que começando do começo, né? Uma startup, eu acho que é uma empresa nova que nasce, em geral, tentando usar a tecnologia para resolver algum problema que já existe hoje que ainda não foi bem solucionado, né? No nosso caso, esse problema era como que a gente consegue ter uma relação bacana com o dinheiro e como que a gente tem acesso a serviços financeiros. Quando eu, o Davi, meu sócio, né, que é o nosso CEO, e o Edward, que é o nosso outro sócio, quando a gente começou a trabalhar, uma coisa que a gente tinha em comum era não se conformar com a gente no Brasil como consumidor ter que pagar os maiores juros do mundo, uma das maiores tarifas do mundo e ter uma das piores experiências como cliente do mundo. E eu acho que é isso que faz a diferença entre as startups de sucesso, né? Porque, como você falou, poucas são as que chegam a crescer e a, de fato, valer, né, bastante no mercado, e muitas morrem pelo caminho. Eu acho que uma das grandes diferenças é justamente o problema que essas startups escolhem resolver, né? Eu sempre falo que muito se fala sobre inovação, mas para mim eu tenho uma definição de inovação muito simples. Para mim, inovação é você escolher um problema e resolver ele de um jeito que ainda não foi utilizado no passado, né? Isso usando sua criatividade, usando tecnologia. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Olha, ô Cris, eu vou querer saber mais como é que é esse negócio que você resolveu aí com os bancos. Mas antes, eu tenho que dizer o seguinte, nós temos duas coisas em comum. Nós somos engenheiros formados na Poli e caipiras do interior de São Paulo. Nascemos lá naquela região maravilhosa de Ribeirão Preto. Você fez especialização em negócios, né? E virou uma mulher de sucesso dentro de um grande banco, ganhando aqueles bônus deliciosos, e aí pediu demissão. Eu quero saber como a família recebeu essa notícia lá em Ribeirão. Boa pergunta. Eu acho que eu nunca perguntei para eles como que eles receberam essa notícia, mas eu acho que imagino que todo mundo deva ter ficado realmente surpreso, né? As pessoas acho que olham e imaginam que tem uma carreira numa grande empresa, né? Que está indo bem, que você ganha bem, é realmente tudo que alguém possa querer da vida, né? Mas para mim aquilo claramente não era suficiente. Eu me sentia muito frustrada, sabe? De não ter mais impacto na vida das pessoas. E eu acho que em algum momento a ficha caiu para mim que eu precisava de mais do que aquilo. Eu precisava de um propósito maior, sabe? Essa história de trabalhar para fazer gente rica ficar mais rica não era para mim. E foi quando eu parei para pensar e decidi o que era mais importante para mim. Quando eu pedi demissão, eu não pedi demissão e saí e fui fundar o Nubank. Eu pedi demissão porque eu sabia que aquilo não era mais o que eu queria fazer. E eu tomei um tempo comigo mesma para justamente fazer esse exercício de autoconhecimento, de pensar o que seria mais interessante, o que seria mais importante. A pergunta que eu tinha na minha cabeça era: qual é o melhor uso do meu tempo nos próximos 5, 10 anos? Como que eu posso maximizar o impacto que eu vou ter? E acho que uns 2 meses pensando nessa pergunta, conheci o Davi e fomos. Que coragem. Ô Cris, eu sou antigo, tá? Eu sou daquela época que dinheiro era um papel que a gente dava, recebia troco. Hoje em dia, dinheiro é o quê?
A gente agora está num novo momento em que mesmo o papel moeda ele está se tornando cada vez mais obsoleto. E é muito engraçado que a gente já falava dessa questão do papel moeda meio que obsolescer faz tempo, mas o Covid trouxe um elemento mais interessante ainda da obsolescência do papel, porque a gente sempre soube que dinheiro era sujo, ninguém queria pegar no dinheiro, né? Falar, lava a mão que você pegou no dinheiro. Imagina agora, eu não sei se você sabe que na Coreia do Sul, por exemplo, o Banco Central queimou assim, pilhas e pilhas de dinheiro por causa de contaminação. Uau. Então, a gente tem visto agora na pandemia o uso de meios de pagamento digitais, e principalmente sem contato, né, que a gente chama de contactless, aumentando muito, porque justamente as pessoas querem se prevenir. Deixa eu ver. Como é que pode existir um banco que não tem agência, sabe? Porque eu que sou de Ituverava, lá tinha um fazendeiro muito legal, o seu Bita. Ele chegava no banco e falava assim, eu quero ver quanto que eu tenho no banco. A menina fazia as contas assim naquela maquininha, tirava o papelzinho, ele falava, não, eu quero ver o dinheiro. E aí ela levava ele para ele ver o Abre a dinheiro. gaveta, assim. Para ele ver, né? Como é que é possível hoje um banco que não existe agência? Para onde que nós estamos indo? Ai, Thais, olha, é engraçado você falar isso porque você comentou do interior, né? Meu avô, pai do meu pai, foi gerente de banco a carreira inteira, a vida inteira. Mas é outra época, né? Eu acho que a pergunta que eu te devolvo é como é que pode existir banco com agência hoje, né? De novo, mais uma coisa que o Covid acelerou. Aquela turma, principalmente a turma de mais idade, que às vezes acordava de manhã e falava, hoje eu vou no banco, né? E aí tirava o dia inteiro para isso, ia lá e pegava fila, e porta giratória, deixava as coisas, aí senha, aí ia lá, tomava um café, esperava para falar com o gerente. Cara, eu perdi o dia fazendo isso. A pandemia, ela está acelerando muitas tendências, né? Essa questão da gente deixar realmente esse passado legado de agência, de sistema burocrático, de fila para trás, ele ainda bem está sendo acelerado, né? Quer dinheiro? A gente tá dando dinheiro. Não, nem porque de guardar dinheiro aqui. O pessoal não vem mais aqui tirar dinheiro. Não, eu nem ando com dinheiro mesmo, que é meio perigoso. Ô, Patrício, traz o café frio de banco aqui pro moço. Não precisa. Quer que eu deposite seu salário? Não precisa. Eu libero ele já, nem vai precisar de 2 dias úteis. Não, o meu salário já cai direto no meu banco digital, obrigado. Então vamos fazer um momento saque agora aqui. No nosso programa é a hora da hashtag Provoca. O Fábio Cavalcante pergunta, pede para ela aumentar o meu limite. Eu quero ficar só com o cartão Nubank, mas eles não ajudam. Fábio, eu também quero que você fique só com a gente. Mas por que você não então, aumenta o obrigada. limite do Fábio? Porque os nossos algoritmos que fazem análise de crédito, eles ainda são relativamente recentes. E a maioria das pessoas não tem um relacionamento todo com a gente, né? Elas começaram usando só o cartão de crédito. Então, a gente não tem acesso às mesmas informações que, às vezes, um outro banco tem, do dinheiro que está na conta, dos investimentos que ela tem, do histórico todo dela de crédito. A gente ainda está construindo isso. Mas, ou seja, o algoritmo é que está bloqueando o Fábio, é isso? A gente tenta fazer um algoritmo ali que ele vai maximizar o limite que a gente possa dar para os clientes, tentando reduzir a probabilidade de inadimplência, porque a gente sabe que, poxa, tem gente que não é um super bom pagador, tem gente que, às vezes, pode até ser um bom pagador, mas se você der um limite muito alto para a pessoa, às vezes aquela pessoa não consegue se controlar, então tem toda uma inteligência em torno de como que a gente dá limite para as pessoas. Tu lembra que tu não tem parcelado, porque tu não tem mais cartão de crédito, porque tu já estourou todos os cartões de crédito. Ô Cris, por que os bancos cobram juros tão altos? Me diz. A taxa Nubank de cartão de crédito é 255 ao ano, por exemplo. A fonte é o Banco Central. É uma pergunta, é um negócio difícil de explicar, é uma pergunta complexa. Mas tem muito a ver com justamente a inadimplência no Brasil, né? Principalmente no cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um produto que no Brasil ele carrega um histórico muito difícil, porque as pessoas elas não têm educação financeira suficiente para entender como é que funciona essa questão dos juros. Muitas vezes elas perdem o controle. Eu estava falando disso agora sobre a questão dos limites. Aqui no Brasil, a turma é, cara, viciada em parcelado, então eles vão comprando, parcelando, porque é sem juros e tal. Quando vem, tem aquele monte de conta para pagar
e aí não consegue, aí entra no rotativo, e acaba inadimplindo. E para a gente conseguir cobrir as perdas que a gente tem com um cliente que vira inadimplente, a gente precisa de muitos clientes, né, comprando, ou de uma receita de juros muito grande para conseguir pagar essa inadimplência. Então, tudo isso, né, se junta num patamar de taxa que é muito alto realmente. É algo que todo dia a gente está quebrando a cabeça como resolver. Como é que nós vamos sair disso, Cris? É só com educação financeira? Eu acho que educação financeira é um pedaço super importante, porque quanto mais responsável for o uso do crédito, menor a inadimplência e maior a possibilidade de a gente reduzir essas taxas de juros, né? E aí a concorrência consegue entrar. O cadastro positivo foi uma medida muito bacana que nos últimos anos conseguiu finalmente ser aprovada, mas que leva aqui alguns anos para você ter realmente um histórico bastante bacana na base de dados do cadastro positivo, para ajudar a gente a diferenciar os bons pagadores dos maus pagadores, né? E aí isso tudo ajuda num ambiente de crédito que fica bem mais barato. Você consegue impor limites ao seu trabalho, dona Cris? Você que tem 2 crianças. Olha, consigo. Eu acho que o limite é o seguinte, eu brinco que o dia tem 24 horas para todo mundo, para mim, para você, né, para, enfim, uma pessoa famosa, para pessoa que não, né, para o estagiário, para pessoa que nem entrou na faculdade ainda, e é tudo sobre uma questão de como que a gente prioriza o uso do nosso tempo. Eu falo que eu tenho 2 prioridades na vida. É a minha família e o Nubank. A sua primeira filha, ela nasceu quando você estava ali criando o Nubank, e tem histórias malucas que você teve a sua filha numa quarta e voltou ao trabalho numa segunda, é isso? Foi mais ou menos isso. Eu entrei no trabalho de parto, eu estava no escritório, passei em casa, catei a malinha, fui para o hospital, continuei atendendo ligação, respondendo e-mail, induzindo o parto. No dia seguinte que ela nasceu, eu também já estava de volta respondendo cliente, né? Naquela época eu que atendi os clientes. E saí do hospital no sábado, e na segunda-feira eu estava trabalhando. A gente vive muito a ilusão do ocupado, né? Gente muito ocupada, tarefada. Não posso falar agora, eu estou ocupado, eu estou num call, né? Isso é bom para quem, Cris? Isso funciona? Olha, eu acho que é uma grande ilusão, que nem você comentou. Eu acho que é muito fácil se ocupar, mas ser produtivo não é ser ocupado. Será que a gente um dia vai conseguir se livrar desse erro de pensar que uma pessoa que está sempre ocupada é eficiente? Olha, eu gosto de pensar que eu sou bem eficiente, né? Eu lembro que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu falei, gente, o mamífero mais eficiente da face da Terra é a mulher grávida, né? Porque assim, você tem tanta coisa para fazer de casa, da família, planejando bebê, médico, ultrassom, né? E toda coisa de trabalho também para dar conta. Eu acho que a maturidade traz um pouco disso. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente se impressiona um pouco mais com essas coisas de estar ocupado, de ter muitos compromissos. E depois, principalmente se a gente cria mais senso crítico, ao longo do tempo a gente vai entendendo ali qual é o tempo produtivo e o tempo improdutivo. Acho que dá. Aliás, esta moça, o que ela fez enquanto estava grávida, só dá para contar em mais um bloco, que é o que vai acontecer. Ela volta no 3º bloco, porque todos são iguais perante a lei, é o que diz a Constituição brasileira. Mas de que adianta todos serem iguais se não houver oportunidades iguais? A Maite Lourenço vem aí no próximo bloco, ela cria oportunidades para negros empreendedores. Chega junto na hashtag Provoca. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas e de teu manto este borrão? É navio negreiro de Castro Alves que fala de um borrão que até hoje mancha a história do Brasil, a escravidão.
Eu estou agora com uma mulher que está contribuindo para abrandar esta mancha, oferecendo um novo tipo de liberdade. A missão dela é ter mais negros e negras no ambiente do empreendedorismo e da inovação. Bem-vinda, Maitê Lourenço. Ô, Maitê... Obrigada. Ô, Maitê, mais da metade da população brasileira é negra. Quando você chega num ambiente assim de CEOs, de executivos, como que fica essa proporção? Não existe, né? Isso impacta no desenvolvimento da economia, né? Você não ter um percentual, uma proporcionalidade da população que representa o país, como você vai conseguir gerir oportunidades para que possa crescer e se desenvolver, né? Essa é a minha indagação diariamente. Você tem a BlackRock, porque você tinha um incômodo com essa situação. Como o principal objetivo nosso é cada vez mais levar a população negra a fazer parte desse ecossistema de startup, né? Então, surge justamente por esse incômodo meu de perceber que dentro desse universo pouco se tinha, né? Esse olhar das pessoas negras, a possibilidade da gente construir produtos e serviços que valorizem esse público, tragam, né, a possibilidade da gente desenvolver essa economia também pensando nesse grupo. O que a gente faz no BlackRock é uma situação muito simples. A gente segue as nossas atuações realizando majoritariamente com as pessoas negras. Então, na hora que a gente vai buscar um mentor especializado que desenvolva alguma ação voltada à tecnologia, uma tecnologia específica, a gente busca pessoas negras que façam aquela atuação e conecta com outras pessoas negras para que tenham essa possibilidade de se desenvolver. Isso quer dizer, potencializa tanto no processo cognitivo de eu me sentir igual àquela pessoa e potencializar a minha discussão, o meu processo, o meu negócio, como também faz com que essas conexões se tornem uma rede forte, né? E faz com que esses profissionais eles tenham acesso a diversos outros profissionais que estão no mercado e que são invisibilizados também. Nós vimos essa tragédia terrível, essa agressão terrível sofrida pelo George Floyd, e logo depois vimos a mesma violência aqui no Brasil, sem a mesma comoção, uma mulher sendo pisada na periferia, uma mulher negra sendo pisada na periferia do Brasil. Ai, meu Deus. Por que essa diferença de reação em Maitê? Acho que é importante discutir a letalidade da polícia, né? Lá a gente via as manifestações com 10, 15 policiais acompanhando, né? Aqui uma manifestação pacífica no Brasil tem um aparato e várias HKs, né? Como a gente já tem rap dizendo que estão apontadas sobre as nossas cabeças, né? Então, a letalidade da polícia aqui, eu acredito que ela é muito mais brutal do que a polícia em outros países, né? Por mais que tenha ainda essa violência racial acontecendo, né? Então, a gente está falando de uma polícia que mais mata, né? E também a que mais morre. E, como consequência, a gente vê o quanto que muitas ações elas acabam sendo minimizadas diante disso, né? Então, como a gente vai para a rua, sendo que a letalidade policial é o que mais acaba trazendo insegurança para que os manifestantes possam ir realizar o seu direito, né? Então, acho que tem um ponto anterior aí que não exista mobilização, mas sim existe uma letalidade muito maior aqui no Brasil. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ô Maitê, você sabe que antes de começar a entrevista, já começou um debate lá na internet, por conta da sua presença aqui. Quer ver?
O Ricardo Roquette, ela é capaz ou negra? Não consigo entender essa separação. Se ela se mostrou capaz, o que importa se ela é negra? Todas as vidas importam, e põe aquela hashtag. O Raio X fala assim, isso reforça o racismo em vez de combatê-lo. Se fosse para brancos, não seria racismo? Ele pergunta. Temos que superar essas ideias de uma vez por todas. O que você responde para quem pensa, né, que por você apoiar empreendedores negros, você está sendo racista? Acho que a gente acaba tendo muito conteúdo na internet, muito conteúdo, né, nas mídias, que justamente desmistificam o quanto que é importante da gente falar sobre a população negra nesses espaços. Será que a discussão não deveria ser por que só tem homens brancos, né, sendo CEOs, liderando negócios, ao invés de por que ela não pode afirmar ser negra e ocupar esses espaços, né? E tem mais, né? A gente fica vendo que para um branco é difícil ele enxergar o preconceito que às vezes ele mesmo tem. Como ajudar essas pessoas sem, enfim, sem também, enfim, tratá-las mal? Porque esse programa aqui, você sabe, é um programa que quer ouvir todo mundo, né? O que dizer para quem acha que você pratica racismo quando você está apoiando pessoas que não têm espaço dentro da inovação das startups? Eu acho que é bem complexo quando a gente fala de tratar mal, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. No século 21, a cada 23 minutos morre um jovem negro e você é negro que nem eu, pretinho. Quando a gente fala de tratar mal, que mal que a gente está falando, né? A violência que exclui a população negra dos espaços, ou é a constatação de que existe essa discriminação e que a gente aponta essa discriminação, né? Eu acho que é importante entender também que esse lugar de violência, ele é uma consequência também, né? Às vezes a gente fica muito nesse contexto de achar que uma pessoa que é um pouco mais agressiva, um pouco mais incisiva na sua colocação, se torna violenta com quem não enxerga o racismo, mas na verdade a violência está aqui, né? Eu não preciso abrir minha porta para sofrer discriminação, né? Basta eu abrir a porta do elevador e alguém acreditar que eu sou empregada e não a dona da minha própria casa. Ô Maitê, o filme Pantera Negra foi uma das maiores bilheterias da história do cinema. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Que recado tem nesse filme e com esse resultado dele? Nossa, vários recados, né? Primeiro que uma das quebras aí de mito é que coisas que são protagonizadas por pessoas negras não vende, né? Então, esse é já o primeiro mito que é quebrado, porque se torna, né, a maior bilheteria, e aí tira o Titanic, né, que foi referência para nós nos anos 2000, tira o Titanic como o terceiro lugar de maior bilheteria, né? Um segundo ponto questiona o que de fato é uma tecnologia e como as pessoas veem a África, né? É muito comum a gente ter uma visão de África primeiro como um país ou um bairro, a sensação que eu tenho que as pessoas veem a África como um bairro, né? E não um continente com vários países e como consequência ver só a pobreza nesse lugar, né? E o filme justamente traz essa riqueza, né? Eu gosto muito desse filme porque ele não só traz a questão tecnológica como discussão, mas também todos os eixos, né, de protagonismo da população negra também. Ô Maitê, essa linguagem do startup, da inovação, às vezes tem palavras muito novas, né, que podem afugentar as pessoas, inclusive as pessoas que estão nos vendo agora. Como foi, no início, a sua atração por esse universo? Onde você encontrou apoio para entrar nisso, menina?
Foi uma loucura. Confesso que eu cheguei nesse universo e eu não consegui entender absolutamente nada. Né? Eu colocava, tinha um inglês para básico, intermediário, e eu colocava as palavras do jeito que eu ouvia e escrevia essas palavras, e depois eu tentava procurar, botava no Google, botava em alguma plataforma que pudesse me trazer mais ou menos um insight sobre isso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, não é impossível você entrar em algum lugar, principalmente fazendo parte de um grupo minorizado ou de vários grupos minorizados, sem ter o apoio, sem ter o suporte de pessoas que já estão lá dentro. Então, eu tive uma rede, e hoje ainda tenho essa rede de apoio, que foi crucial para que eu pudesse estar nesses espaços. Então, desde pessoas de aceleradoras, até pessoas que já estão fora desse eixo, mas que foram cruciais, muito importantes para mim, elas acabaram me ajudando. Então, muitas vezes eu falava, o que é essa palavra aqui? Não entendi. E aí, precisei de lugares seguros para poder me sentir à vontade para perguntar. E hoje, a missão do Black Rocks é justamente essa, né? Desmistificar esses lugares para que a gente possa cada vez mais ter mais pessoas acessando, né? Por que o negro, às vezes, para chegar ao mesmo ponto que um branco, ele precisa ir voando enquanto o branco vai caminhando? São os privilégios, né? É uma estrutura ainda escravocrata, né? É uma estrutura ainda escravocrata que o Brasil tem e que construiu todo um suporte para que essas pessoas brancas consigam ter acesso em detrimento da população negra. Então, a gente tem vários estudos que a população negra tem 3 vezes mais dificuldade de conseguir crédito, né? Quando consegue esse crédito, o produto se torna mais caro em detrimento a outro grupo que consegue os descontos. A gente tem a dificuldade aí dessas pessoas serem identificadas como profissionais qualificados, né? Então, a validação da população ainda é por cor, ainda é por raça. Então, tudo isso diminui aí o acesso, né, de nós negros dentro desses espaços. Então, para que eu possa me declarar como CEO, eu preciso mostrar diversas coisas, eu preciso aparecer em diversos lugares, quando que um homem branco afirma que é CEO, as pessoas entendem que ele é CEO e ponto final. Qual é a mulher que te inspira, Maitê? Sem dúvida nenhuma, Ivete Lourenço Raimundo, minha mãe. Que orgulho essa mulher deve estar de você, né? Sim, ela está muito orgulhosa, muito orgulhosa. Às vezes briga comigo, mas ela está orgulhosa. O que ela te ensinou de mais precioso? Ela me ensinou a me valorizar acima de tudo. Ela ensinou que o que eu não sei agora eu posso aprender. Ela me ensinou que eu preciso respeitar o espaço das pessoas e exigir que respeitem o meu. Ela me ensinou a valorizar aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente tem, né? Seja ele muito pequeno ou seja ele imensamente grande, que seja tão grande e tão bom para a gente que a gente tenha que partilhar também com outras pessoas, sabe? Então, ela me ensinou muita coisa. Uau! Parabéns para ela. Eu quero que você... Com certeza. Parabéns, um beijinho para ela se ela estiver nos vendo. Por isso que é uma alegria receber você aqui, viu, mulher? E ela volta no próximo bloco junto com a Cris Junqueira falando da mulher dona do seu nariz. Você participa do papo, claro, com a hashtag Provoca. Você já reparou como a gente fala das pessoas mais velhas? A mulher é tratada como proprietária. Ela é a dona. Dona Teresa, Dona Eunice, Dona Julieta. E o homem é o seu. Parece que ele é uma propriedade. O seu Júlio, seu Osmar, seu Joaquim. Só que geralmente a casa, o carro, a conta no banco são do seu e não da dona.
Eu vou querer saber agora da dona Maitê e da dona Cris, quando que a mulher vai ser dona de verdade da sua própria vida? Hein, Cris? Quando que isso vai acontecer? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Thais. É super, super interessante essa perspectiva que você colocou. Cara, olha, eu vou te falar que realmente a gente tem essa questão de no Brasil ainda muitas vezes, né, a propriedade ser referida como do homem, e que é algo que toda mulher precisa garantir que ela tenha a sua independência financeira, né, que ela tenha a sua capacidade de ser independente em vários aspectos da vida. A gente tem muitos relatos de pessoas que às vezes continuam até em relacionamentos abusivos justamente porque não tem condição de se manter ou tem uma preocupação aqui em relação à propriedade ou até guarda de filho, enfim. Então, acho que tem questões super sérias, mas eu iria além. Eu acho que no Brasil é importante todo mundo ser dono da própria vida, né? Eu acho que seria um mundo ótimo em que ninguém cuidasse da vida alheia, cada um cuidasse da sua própria, né? Imagina que coisa mais maravilhosa, cada um ser dono da própria vida. Pois é, isso é uma questão, né? Por mais que a gente estabeleça aí diversas ações de exigências dessa equidade, ainda a gente passa por essas situações, né? É um grande desafio. Estamos em que momento dessa novela? Estamos num momento onde que a mulher negra ainda é objetificada, estamos num momento ainda que a mulher negra é vista como operacional, né, vista como a empregada doméstica, e essa profissão ela tem um valor muito grande, né? Eu sou filha, sobrinha de empregadas domésticas, então eu tenho um valor muito grande dessa profissão, mas ainda é vista como uma única profissão para as mulheres negras, né? Nós somos vistas como as amantes, nós não somos vistas como as companheiras de fato. Dentro da perspectiva de trabalho, nós somos no máximo a secretária e não quem toma as decisões. Então, ainda nós estamos num momento que não valoriza essas mulheres e a potência que essas mulheres são. So that today, I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn. O que os homens precisam entender sobre as mulheres, principalmente mulheres que são líderes? Ai, olha, boa pergunta. Eu acho que não só homens, né? Porque a gente tem relatos, às vezes, também de mulheres que, às vezes, são preconceituosas, a gente tem relatos de homens que são super respeitosos. Eu acho que todos os seres humanos têm que entender que os outros seres humanos querem ser respeitados, querem ter sua voz ouvida, né? Querem ter o seu espaço aqui para tomar suas decisões, né? Principalmente num aspecto de liderança, levando em consideração os aspectos que precisam ser levados, mas com uma determinação para executar. Então, acho que à medida que todo mundo conseguir se colocar no lugar do outro, né, e deixar esse espaço de respeito aqui, independente se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, né, um dos outros temas que está sendo tratado aqui no programa de hoje, acho que todo mundo ganha. O homem ainda estranha ver uma mulher como você no comando de uma reunião, de uma empresa, de um evento. Como é que está? Os menininhos estão muito assustados ainda com isso ou não? Tanto homens quanto a população como um todo, né? É muito comum imaginar que não existe esse papel, né? Não é possível esse papel dessa liderança, né? E isso é o tempo todo indagado, né? Desde o momento de, quem está por trás, né? Eu sempre recebo essa pergunta, assim, e quem é que está por trás disso? E daí eu brinco, eu olho para trás e falo, não tem ninguém, sou eu. Sou eu mesma. Você percebeu, não tem ninguém atrás. Esta cena fazia parte de uma série de sexo-ficção, mostrando a consequência grotesca e às vezes perigosa da subversão da ordem natural.
Vou jogar duas palavrinhas aqui. Mansplaining, que é o homem que é condescendente, né, explicando uma coisa para uma mulher. Ou mansinterrupting, que é o homem que interrompe toda hora a mulher. Isso não é um dado da realidade, Cris? Existe. Eu seria louca de falar para você que não existe, claro. E que E o outras... que eu ia falar é o seguinte, não basta só... Não, desculpa. Claro que... E é bom senso, né, De gente? que Ninguém jeito? gosta de ser interrompido. Por que a gente vai fazer? Eu acho que não tem como não passar por mais empatia, por a pessoa se colocar no lugar do outro, né? E entender, poxa, eu gostaria de ser interrompido dessa maneira, eu gostaria de que alguém viesse explicar para mim sobre o tópico que eu conheço, uma visão super pouco educada, né? Então, acho que se todo mundo, de novo, cuidasse da própria vida, né? E tratasse os outros com respeito como gostaria de ser tratado, a gente já avançaria muito. Só que isso não acontece, Cris. Então me diga, o que você faz quando isso acontece? Olha, já me vi várias vezes na situação de falar assim, então, deixa eu terminar, né? O que eu gosto de fazer é dar para a pessoa a chance para ela ver que ela não está se comportando da melhor maneira, né? Então, sem necessariamente criar ali um confronto direto, mas dá para a pessoa a oportunidade, porque às vezes é até um comportamento inconsciente, né? Que ela a vida inteira teve e ninguém nunca falou para ela que estava errado, então ela simplesmente continua agindo daquela maneira. Então, eu muitas vezes gosto né? Às vezes a pessoa interrompe e começa a falar, eu espero, olho. Aí, quando ela termina de falar, ainda dá um tempinho. Ela fala assim, bom, você terminou agora? Legal, então agora deixa eu terminar. Porque eu acho que aí é educativo, né? É terapêutico. Eu gostei dessa técnica, eu gostei muito mesmo. Eu acho que a nossa sociedade ela é educada para ter como visão e como ideal homens liderando, né? Há um processo de entendimento de um estereótipo, né? Um processo de valorização desse estereótipo. E não são só os homens. Acho que a sociedade como um todo. As mulheres também têm dificuldade de serem lideradas por uma mulher? Como mulher negra, eu acredito que sim. Tanto homens quanto mulheres têm dificuldade muito grande de serem liderados por mulheres negras. Tem uma pergunta agora da Cris para você, tá bom? Oi, Maitê, querida. Minha pergunta para você é sobre essa capa maravilhosa que você fez da Exame. Inclusive, ó, tenho ela aqui. A gente foi protagonista de 2 capas icônicas, né? Essa sua, não acreditei quando eu vi, ficou linda. E eu fiz a da Forbes, gravidíssima também, de 40 semanas. Eu queria entender como é que foi para você. Eu vi uma repercussão muito grande do meu lado, mas eu queria entender que portas que abriram, como que você viu essa repercussão, que diálogo isso começou, que conversas foram tidas depois dessa capa tão linda. E parabéns! Eu não esperava. Até hoje eu tenho mensagens que eu não consigo responder pela quantidade de mensagens. As pessoas se sentiram muito representadas, né? Tanto homens quanto mulheres, crianças, mães discutindo com crianças o que elas podem ser, onde elas podem ocupar, que é qualquer lugar. A repercussão foi muito grande. Recebi mensagem fora do Brasil, pessoas de muitos lugares do mundo trazendo informações do quanto que é importante ter essa representação, pensando a América do Sul, pensando na América Latina. Cara, está sendo ainda, né, no meio, está sendo muito, muito gratificante receber essas mensagens e saber que é importante para todo mundo também. Né? E você, Cris, a primeira mulher grávida na capa da Forbes Brasil. Qual o significado disso para as outras mulheres? Olha, Thais, eu me surpreendi muito com a repercussão dessa capa, sabe? Porque para mim foi muito duro fazer. As pessoas veem lá a foto e ficou bonita, ficou uma foto legal, as pessoas acham que foi tudo maravilhoso. Alguém chegou aqui e tirou aquela foto. Não sabem que, cara, aquele dia eu acordei de madrugada, foram horas tentando entrar em algum vestido. Eu tirei a foto com o único vestido que ainda me fechava, porque minha filha nasceu 3 dias depois, eu estava de 40 semanas. O sapato que eu estava usando, eu fiquei 1h30 com o pé numa bacia de gelo para entrar no sapato, que já era um número maior que eu já tinha comprado para usar na gravidez, porque nenhum sapato mais me entrava, né? Enfim, então
Foi de fato assim intenso, digamos, mas teve uma repercussão tão maravilhosa. Eu ouvi de tantas mulheres que dava orgulho de ser mulher, que elas tinham renovado o orgulho delas, sabe, e entendido melhor a capacidade delas de criar e de realizar coisas. Eu ouvi até de gente que ia enquadrar a capa, botar no consultório, porque atendia muitas mulheres grávidas para elas se sentirem capazes, porque a mulher grávida muitas vezes se sente menos capaz. Então, eu acho que representou muito para muitas mulheres em relação a ser uma referência de que dá para fazer muita coisa, né? E que a gente não pode ser subestimada nunca. Então, para mim, foi muito recompensador. Assim, acho que foi muito bacana poder ajudar as pessoas com essa inspiração. Tem ainda uma outra cena que eu quero confirmar com você, que é você fazendo um pitch, né? Você apresentando uma proposta de negócio nos Estados Unidos para uma plateia de homens e você grávida. Foi assim? Pois é, foi inédito para eles. Eles olhavam assim um para a cara do outro, meio com aquela cara de... Jura, né? O pitch de grávida é novidade, né? É raro, a gente não vê por aqui. Mas eu acho que, se no mínimo, eles viram ali uma pessoa que estava muito determinada, né, gente? Que queria muito fazer aquilo acontecer, que estava muito comprometida com aquele propósito, com aquela ideia, com aquele time, né? E eu imagino que isso também contou positivamente. Pô, não tenho dúvida. Eram 2 pessoas ali, né, fazendo o pitching, né? Qual a primeira coisa que você vai fazer depois que tudo isso acabar? Eu sou uma pessoa muito caseira. Eu não sinto falta de sair para restaurante, de ir para bar, de ir para balada e tal, mas viajar é algo que eu sinto muita falta. Eu sempre viajei muito, até a trabalho e com a minha família. Então, eu espero que a gente possa viajar no futuro próximo, quem sabe ano que vem, né? Apertar muito minha mãe. Sim. Espero poder encontrá-la e apertar muito. Maitê Lourenço, me responda, o que é a vida trancada? É um processo que requer um equilíbrio emocional muito grande e, ao mesmo tempo, gera uma empatia com as pessoas que não têm essa possibilidade de estar trancado, ao ponto da gente agradecer por estar trancado e poder promover ações para auxiliar quem não está. Para mim, a vida fechada, claro, é mais restrita, mas no contexto grande das coisas, sinceramente, eu não posso reclamar. Eu sinto pelo que está acontecendo lá fora, pelo que está acontecendo com tanta gente que está doente, tanta gente que morreu e tanta gente que está tendo seus negócios, seus empregos impactados. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, mas eu vou pedir para tirar uma selfie, pode ser? Gente, desde criança eu queria estar perto desse homem. Como é que ele chega para mim e fala que quer tirar uma selfie comigo? Então é a hora. Ô Cris, eu fiz muito mensterrupting hoje com você? Não, você me interrompeu algumas vezes, mas eu acho que é da conversa, tá? Faz parte. Brigadíssimo, querida, pelo tempo. Beijo na família. Me manda essa selfie aí. Mas é claro, eu vou mandar para você e para todos que já estão nos vendo, ó. Querida, adorei esse encontro. Que bom que a gente se reencontra depois de tanto tempo. Eu lembro de você, aquela menininha na frente da televisão, e agora essa mulher poderosa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Saiba que eu vou falar novamente, já falei isso antes de começar a gravação, mas você me deu o start para ser cientista, né? Eu pedi para minha mãe tubos de ensaio para que eu pudesse brincar, para que eu pudesse ir para esse universo da ciência, e você, mais do que nunca, com seu personagem, foi responsável também por isso. Então, muito obrigada. Coisinha linda, não sabia desses detalhes, vou dormir muito feliz hoje. Obrigado. Bom, obrigada a você. Até.